Olá, hoje é dia 5 de junho e nós vamos ver o segundo capítulo desse livrinho aqui, Marxismo Cultural, sobre quem foi Karl Marx. Karl Marx foi um filósofo alemão cuja ideologia proveniente de suas ideias e teorias econômicas trouxeram um enorme malefício para toda a humanidade nos últimos 170 anos. O marxismo matou sozinho mais do que todas as guerras conhecidas até hoje na história, porque todas as ditaduras, todos os autoritarismos de esquerda que aconteceram tiveram o marxismo ou o comunismo como base. O Karl Heinrich Marx, nasceu em 1818 na cidade de Treves, que ficava na Prússia, do antigo Reino Alemão. Era de uma família rica e nunca precisou trabalhar desde criança, como uma coisa bem normal na época. Depois ele faleceu em 1883, em Londres. Ele estudou direito, teologia, filosofia, sociologia, política e economia. E em 1842 ele conheceu Friedrich Engels, ficou amigo dele e se uniu para desenvolver uma teoria que finalmente iria acabar com toda a desigualdade da humanidade. A teoria do comunismo. Parecia muito maravilhosa, mas na prática nunca iria funcionar, pois na natureza não existem igualdades, coisas iguais. A regra é a desigualdade. Somos diferentes, não há nada igual na natureza. Até uma árvore não existe uma folha igual a outra. Então, as suas teorias foram muito revolucionárias para o século XIX, mas hoje estão completamente ultrapassadas. O mundo mudou e elas não passaram nunca de utopias. Mas sempre existirão, claro, os idiotas de botequim aí que acreditam nessas falácias, nessas mentiras alimentadas por ditadores, oportunistas e espertalhões aí que gostam de viver sem trabalhar ou às custas do erário público. O comunismo, por si só, ele reflete o significado da palavra utopia, que é um sonho, uma quimera, uma fantasia que não se realiza. A prova disso é que o comunismo nunca deu certo em lugar nenhum onde ele foi aplicado. Só gerou violência, miséria e morte. Mas, para Marx, isso pouco importava, desde que o sentimento de revolução estivesse sempre na cabeça das pessoas. Pregando o autoritarismo, a destruição da família, a destruição da religião, o fim da propriedade privada, o aborto, essas agendas aí. Então, milhões de pessoas pagaram com a própria vida essa causa ideológica nefasta que Marx criou. Todas as desgraças humanas, a pobreza, a desigualdade, o atraso, isso estavam na cabeça de Marx, porque o capitalismo, segundo ele, não melhorava a vida das pessoas, só servia para explorar as massas e dizia que o capital servia para oprimir os trabalhadores. Essa história do comunismo está nesse livro aqui, o livro Negro do Comunismo, que relata os milhões de mortes ocorridas pelo comunismo, entre 100 milhões a 140 milhões de mortes só no século XX. Interessante e é engraçado que os comunistas sempre usam os trabalhadores como massa de manobra para suas agendas. Isso sempre foi assim na China, na Rússia, na Alemanha, na Itália, no Brasil. Marx sempre pregava que a única forma de acabar com as injustiças era fazendo uma revolução para a implantação de uma ditadura do proletariado e o extermínio da burguesia. Na verdade, sempre uma ditadura de esquerda, um autoritarismo com mortes e banimentos de pessoas. E como todo ateu, o Marx odiava a religião. E ele culpava a religião por toda a pobreza, toda a infelicidade do mundo. Segundo ele, a religião era o ópio do povo, pois davam a esperança de um futuro melhor para as pessoas e impedia que as pessoas lutassem. Dizia que a religião era o maior empecilho para um sucesso de uma revolução comunista e, portanto, ela deveria ser exterminada. E ele pregava isso abertamente no seu primeiro livro, o Manifesto Comunista. Dizia que religião, família, propriedade privada, isso tinha que acabar. Durante a sua vida, Marx escreveu vários livros, mas os dois mais importantes deles foi o Manifesto Comunista, escrito em 1848, junto com Engels, e depois o Capital, que foi escrito a partir de 1867, por aí, era composto de 3 tomos, 3 volumes,
Só o primeiro volume foi editado enquanto ele era vivo e os demais foram editados após sua morte. Nessa obra, ao longo dessa obra, ele desenvolveu todas as teorias econômicas, políticas e filosóficas, o comportamento humano e a tese para a criação de uma sociedade comunista. Então, todas essas teses foram testadas no mundo e não deu certo, foram refutadas. Infelizmente, ainda há quem sigam essas utopias com base sem sustentação e totalmente fora da realidade do nosso progresso tecnológico do mundo atual. Todas as ideias, todas as teorias desse maluco hoje são chamadas de marxismo, embora seus seguidores neguem isso, diz que ele não criou isso. Quando a pessoa fala assim, a gente já sabe que ele não leu nenhum livro do Marx. Porque é um prato cheio para sindicalistas, para gente que não gosta de estudar, para parasitas, para quem gosta de ganhar dinheiro de trabalhar, o marxismo é a melhor coisa que tem. Engraçado que os seus admiradores fingem não saber que o seu ídolo, Karl Marx, nunca trabalhou na vida, nunca botou o pé dentro de uma fábrica, né, e sempre viveu sustentado primeiro pelos pais, pela família, e depois pela mulher, que era filha de um aristocrata. Mas ele sempre pregava contra as desigualdades e acho que o único contato que ele teve com o proletário na vida foi com uma empregada doméstica que ele tinha, com a qual ele até teve um romance, segundo dizem, e teve um filho. Só, claro, os seus biógrafos negam isso. Isso só veio a pouco depois da morte dele. Então é engraçado que ele foi uma pessoa incoerente, um sujeito que não vivia nada daquilo que ele pregava. Ele dizia uma coisa e fazia outra. E esse foi o Karl Marx. Quem quiser saber mais dele, basta baixar esse livrinho que está lá na minha página do Facebook, ou então mandar um e-mail para mim que eu passo por PDF esse livrinho aqui, que tem mais complemento dessa história. Quero agradecer ao Portela, ao Sandro Torricelli e a todos aqueles que se inscreveram recentemente no meu canal. Se você ainda não é inscrito, basta apertar naquele botãozinho vermelho abaixo do vídeo e estará inscrito. Obrigado a todos.